Olá, meus queridos, Pai do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu quero fazer aqui um comentário sobre a lição que nós estamos estudando, mais precisamente sobre essa última lição, que fala sobre o sofrimento. As pessoas nos procuram e nos perguntam o seguinte: se eu concordo com essa visão, né, essa pregação em que diz que o crente ele passa por essas coisas, que o sofrimento, que até mesmo a doença faz parte, né, da vida do crente. O crente não é para sofrer, ou não é para sofrer essas coisas. Bom, eu quero dizer para vocês que eu concordo com essa lição em número, gênero e grau. Todos que me conhecem sabem que eu sempre preguei isso. Eu não tenho uma pregação isenta, né? Que isenta o crente do sofrimento. Não é isso. Esse não é o evangelho eterno. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela diz que em vários lugares ela deixa realmente patente que o sofrimento ele faz parte da vida do cristão. E não é porque você serve a Jesus que você não vai ter sofrimentos, entendeu? Isso aí não condiz com a realidade. O que mais, né, as visões e os argumentos mais corriqueiros que eu ouço é que o crente não é para sofrer, que o crente não é para... crente não tem necessidade, né? Que crente não pode adoecer, ou que toda doença existe um pecado por trás, né? Então tudo isso aí é antibíblico, porque quando você aceita Jesus, a diferença entre você e aquele que não serve não está no fato de que você não irá passar pelas situações, as intempéries da vida. A diferença é que o segredo aí é o seguinte: ambos passam por problemas, por dificuldades, né? Tanto o que serve a Deus como aquele que não serve. A diferença está não na fé, não, aliás, não em que você não vai estar sujeito a essas coisas, mas sim que você agora tem Cristo na sua vida que vai lhe ajudar, né, na hora de enfrentar os seus problemas. É isso. Então essa lição eu acho muito importante, estou gostando muito dela, até porque... e aí outra coisa que eu quero dizer, que eu fico pensando, tem muita gente que está se dando mal, né, para passar essa lição. Eu fico imaginando assim como é que essas pessoas estão lidando com essa lição, porque são pessoas que realmente traz essa ideia de que não... tem gente até que quando você vai dizer assim: olha, rapaz, falar sobre problema, de logo, olha, eu te tá repreendido, em nome de Jesus. Não existe isso, gente. Como quando a gente vai buscar respaldo bíblico, a gente vê Paulo, né? Paulo falando que sofreu necessidade, gente. Crente passa por necessidade também. Crente adoece também. Crente está sujeito às mesmas coisas, entendeu? Vamos deixar essa mentalidade aí, né? Você vê no capítulo 11 de 2 Coríntios, a partir do versículo 21, você vai ver Paulo dando um relato de tudo que ele sofreu. Eu vou até botar aqui para a gente ler, para a gente ver, irmão. Mas é isso, olha. Quando você passa pelo problema é o seguinte: a nossa visão como cristão é o seguinte, e é até uma coisa lógica, não é só de quem é cristão não, é uma coisa lógica. Para você enfrentar um problema, para você vencer um problema, o primeiro passo é você reconhecer que você está vivendo essa situação, esse problema. Não tem como você vencer uma situação se você não reconhece, fica nessa: não estou passando, não está acontecendo não, entendeu? Você está fadado à derrota. Por isso, pare, pense, analise
a situação, o que sobrou da situação, olhe o recurso que você tem e comece a reagir, né? Mas sempre entendendo que você está assim, vivendo uma situação, seja ela de saúde, seja ela de desemprego, problema familiar, tudo isso faz parte da nossa vida também, entendeu? E então é isso. Ah, essa situação, por exemplo, aí que as pessoas dizem assim, ó, a doença, hoje crente não pode adoecer. Quem foi que disse isso, gente? Quem foi que disse isso? Crente adoece. Ó, eu tô me beliscando aqui, ó. Eu tô sentindo a dor, sabe por quê? Porque eu sou carne. Nós só vamos deixar de adoecer quando se cumprir o que está lá em Coríntios, capítulo 15, a partir do 40 e do 53 em diante, diz que nós seremos revestidos, né? A partir do 40, nós seremos revestidos da imortalidade, nós seremos transformados, mas até lá nós somos carne e sangue, entendeu? Então eu sei que tem muita gente por aí que está com dificuldade de passar essa lição, porque não admitem de hipótese alguma que crente é humano, entendeu? Crente é humano, é ser humano, ok? Vamos ver o que é que Paulo falou vamos ver aqui o testemunho de Paulo, ver se ele passou por alguma situação, se ele sofreu alguma coisa, né? Durante o tempo que ele teve aqui na terra servindo a Jesus. Vamos ver se ele sofreu algum problema, se ele viveu alguma situação difícil. Vamos lá. Falo com vergonha, como se nós fôssemos fracos, mas naquilo em que alguém se faz ousado, com insensatez falo, também eu sou ousado. São hebreus, também eu, são israelitas. Também eu, são descendência de Abraão. Também eu, são ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoite sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se é preciso gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então, meus irmãos, vocês viram aí um pouco do relato do que Paulo passou? Ele fala sobre açoite, ele fala sobre perseguição, ele fala sobre necessidade, ele fala sobre fraqueza, porque as pessoas dizem assim, acha que admitir as nossas limitações é vergonhoso. Ele diz aqui que ele não tem vergonha, né, de admitir a sua fraqueza. Então, você não precisa provar que você é um semideus. Tem gente que se escandaliza até de ver um crente chorando. Se o crente chorar diante de uma prova que ele tá vivendo, que ele esteja vivendo, a pessoa já acha que essa pessoa, que esse sofredor, ele é um perdedor porque ele está chorando. Para muitos crentes aí, crente não pode chorar, entendeu? Crente não pode. Gente, nós estamos lidando, como eu já falei, com pessoas, com seres humanos, entendeu? Pessoas, até com relação àqueles homens que viveram no passado, os pais na fé, quando a Bíblia se refere a ele, diz que eles eram sujeitos às mesmas paixões e às mesmas fraquezas. Então nós somos feitos do pó, entendeu? Então não precisa a gente andar achando que, ou dizendo, ou imaginando que, não, crente. Pois eu vou dizer uma coisa, se for para mim chorar, eu choro, se for para mim, eu admito as minhas fraquezas, entendeu?
Então é isso. E interessante é que Paulo, ele está dizendo, ele está reconhecendo a sua fraqueza, mas é o mesmo Paulo que diz assim, ó, que muita gente se agarra a essa palavra que ele diz, inclusive os supercrentes, né? Tem o super-homem e também tem o supercrente. O supercrente gosta muito daquele texto onde Paulo diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Mas o mesmo Paulo que diz, diga o fraco, eu sou forte, está admitindo aqui a sua fraqueza. Porque quando Paulo ele diz, diga o fraco, eu sou forte, o que acontece? Nessa mesma fala, quando ele fala de força, ele admite a fraqueza do homem. Quando ele diz assim, diga o fraco, ele já está admitindo que o homem tem as suas fraquezas. Entendeu? Então Paulo está dizendo aqui que nós, se Paulo, que foi um dos maiores pregadores do Evangelho, ele sofreu nessa vida, outra coisa que eu quero dizer para vocês, que doença nem sempre quer dizer que você está sendo amaldiçoado porque você cometeu uma coisa, um pecado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aqui é uma coisa científica. Olha, a ciência diz que todos os dias morrem milhões de células. Dizem até que nós começamos a morrer quando nós nascemos. Então, essas células que vão morrendo, o nosso corpo vai enfraquecendo. Chega um tempo que, é claro, que elas morrem e nascem outras. Só que chega um tempo que essas células elas não nascem mais, é só morrendo, que aí quando você vai cambando ali para a velhice, e aí começam a vir os problemas de saúde, por causa das células que estão morrendo, aí vem as rugas também, vem o envelhecimento, tudo isso aí são coisas naturais, gente, entendeu? Você sentir uma dor de cabeça, isso é uma coisa que é uma coisa natural, não quer dizer que você se está possesso por um demônio ou que você está em maldição, não, entendeu? O nosso corpo, ele sofre com os danos da velhice, do tempo, entendeu? As doenças. Agora, claro que existem sim doenças que são realmente maldição, que precisam ser averiguadas e investigadas e ver o que está ocasionando. Mas o que eu não concordo é dizer que crente não adoece, porque se está doente é porque está em maldição, porque cometeu um pecado. Entendeu? Isso não tem cunho bíblico, isso não está na Bíblia, isso aí é a invenção do homem. Entendeu? Lá em Gênesis capítulo 3, diz, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então nós somos pó. E como tal, nós estamos sujeitos às intempéries. Pó quer dizer que nós somos limitados. E Paulo admite isso lá em Coríntios, né, quando ele diz que nós somos corruptíveis, e para as doenças cessarem, a velhice e a morte, nós teremos que ser transformados, e isso até ainda não aconteceu, viu? Isso não aconteceu. Inclusive, falando ainda de Paulo que fala, quando Paulo fala em Romanos capítulo 8, do versículo 31 em diante, quando ele fala sobre que nem os sofrimentos do tempo presente não vão nos afastar do amor de Deus, né? Ele vai dizer lá, nem a profundidade, nem a altura. Tá aqui, ó, vou ler aqui para vocês verem. É por isso que Paulo ele fala, quando ele fala, né, isso aqui que nós vamos ler agora, ele tem autoridade para dizer isso, porque ele lá no relato dele, lá ele fala que ele sofreu todas essas coisas que ele vai relatar aqui no capítulo 8, e ele não negou a sua fé. Nada afastou ele. É por isso que quando ele vai falar aqui em Romanos, ele fala com toda a autoridade, toda a ousadia, porque realmente ele estava falando do que ele viveu, ele estava falando de experiência própria, ele passou pela luta e não abandonou a fé. Entendeu? Então, é por isso que ele vai dizer aqui que nada pode nos afastar do amor de Deus. Vamos ler aqui, vamos ao texto? Vamos ao texto então. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a Ou seja, nudez, tudo isso nós ou o estamos perigo, sujeitos ou a a passarmos por espada. tudo isso. Como está escrito, por amor Ó. de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Viu? Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, como nós vimos aí, né, Paulo ele dá uma lista de coisas que o crente está sujeito a passar, né? Nudez, espada, fome, perseguição, entendeu? Então é isso, meus queridos. Então eu quero dizer para você, ó, fuja dessas pregações aí, desses pregadores isentões, que diz que crente, que vem com essa filosofia barata de que crente não sofre, de que crente não adoece, de que crente não... Entendeu? Isso aí é conversa fiada, isso é antibíblico, é antibíblico. Nós estamos sim sujeitos a todas essas coisas, só que com uma diferença. Que é o que Paulo diz aqui, nada disso nos afasta do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Ok? Então que Jesus nos abençoe. Eu quero dizer para você, se prepare, porque nós estamos passando por lutas maiores virão, mas maior é aquilo que Deus tem preparado para nós, maior as bênçãos que Deus tem para aqueles que vencer, ok? Que Jesus abençoe. Você está passando por luta, pois ore, cante louvores, peça a Deus forças, que Ele vai lhe dar força para vencer essa fase que você está enfrentando, ok? Que Jesus abençoe. Até uma próxima oportunidade.